Boa tarde, eu vou gravar um vídeo pequeno para nosso canal GinecoPoint e vocês vejam que tem esse barulhinho de fundo que nada mais é que uma pequena cachoeira aqui no córrego, no quintal. Mas bastante agradável, mas pode ser que perturbe a nossa gravação. Vou tentar. A gente vai conversar então hoje um pouquinho, tipo assim, uma primeira parte sobre diversidade sexual e a ginecologia. E na diversidade sexual, vale ressaltar logo dois conceitos importantes. O que é identidade sexual e o que é orientação sexual. Orientação sexual é o sexual drive, é aquilo assim, eu me atraio por um determinado tipo de pessoa. E a identidade sexual é aquilo como eu me sinto, é a minha identidade. Eu me sinto mulher. Então, a identidade é diferente da orientação. O que é uma mulher cisgênero? Uma mulher cisgênero é aquilo que eu me classifico. Uma mulher cisgênero é uma mulher com sexo biológico feminino. E também ela se sente mulher dentro da cabeça dela, psiquicamente falando, ela é feminina. Então combina o que ela se sente com aquilo que está fenotipado, combina com aquilo que se exterioriza. Então isso é uma mulher cisgênero, assim como tem o homem cisgênero, sexo biológico combinando com aquilo que ele se sente, como ele se sente. E o que é, então, um transgênero? O transgênero, trans diferente de cis, transgênero é uma pessoa com determinado sexo biológico e sentindo-se do sexo oposto. Por exemplo, se eu me sentisse como um homem e me olhasse no espelho e me visse assim, fenotipicamente uma mulher, eu seria então esse ser, um ser humano masculino aprisionado num corpo fenotipicamente feminino. Então eu seria um homem trans. O homem trans, eu me sinto homem e eu me olho no espelho, eu tenho mamas, tenho uma genitália que não é aquilo como eu me sinto, uma genitália feminina. Então eu seria um homem trans. Vale ressaltar que o homem trans, ele deve ir ao ginecologista, principalmente para fazer prevenção de câncer, os cânceres ginecológicos, sobretudo câncer de mama e câncer de colo do útero, naqueles que ainda não fizeram mastectomias, já que uma grande parte deles faz a mastectomia, que é as mamas são aquilo que mais deixam o homem trans se sentindo muito mal, nesse aprisionamento dentro de um corpo que não pertence àquilo com o qual ele se identifica. E as mamas, a mastectomia, muitas vezes terá indicação depois de um diagnóstico multidisciplinar feito por ginecologista, por psicólogo, por psiquiatra, para ter certeza de que é um transgênero. Pode se submeter, então, essa pessoa pode se submeter a uma mastectomia, mas enquanto a mastectomia não é feita, a prevenção de câncer de mama com exame físico, exame clínico e exames complementares, dependendo da idade, a mamografia ou a tomossíntese de mama ou ultrassom complementar, alguns casos mais raros, uma ressonância nuclear magnética de mamas, para prevenção de câncer de mama enquanto tem mamas. E as mulheres trans, aquelas que se sentem mulher, elas se sentem mulher, se identificam como mulher, mas nasceram num corpo biológico masculino,
portanto, tem falo e com isso elas vão se sentir muito mal tentando esconder a genitália externa. Essas mulheres trans, se ainda elas não foram, já tem o diagnóstico firmado, mas se ainda não foram operadas numa cirurgia de transgenitalização ou redesignação, ou seja, a retirada do pênis e a feitura de uma neovagina, para que ela possa viver melhor consigo mesma. Atenção, porque não pode se confundir uma mulher transexual com uma travesti. A travesti, ela não necessita e nem deve ser submetida a uma cirurgia com mudança da genitália externa. Ela gosta daquilo que ela vê no espelho daquela forma e ela se transveste. Mas a transexual, a mulher transexual, o pênis para ela é um fardo que faz com que ela seja extremamente infeliz, podendo ter distúrbios psiquiátricos por conta disso e com um diagnóstico muito bem firmado multidisciplinarmente, ela terá a sua cirurgia indicada. É claro que todos esses casos têm também o acompanhamento com um endocrinologista desde cedo. Nós temos até no SUS, na atualidade, os ambulatórios para a diversidade sexual, para tratamento dos pacientes transgênero. Atenção! E o diagnóstico tem que ser muito bem feito, porque essa transição tem a hora certa, adequada e as doses certas de hormônios para que esses pacientes não acabem fazendo reposição hormonal como aquelas que eles acabam vendo na internet e com isso aumentando riscos para vários cânceres e até riscos de infarto, dependendo da dose que vão tomar de hormônio masculino, por exemplo, risco de infarto, risco de trombose, risco de doenças hepáticas. Não tem que se usar de acordo com aquilo que se ouve do amigo, da amiga, da colega ou do vizinho, mas acompanhado por um médico, um endocrinologista entra nesse momento, ou um ginecologista endócrino entrando nesse momento para dar acompanhamento. Mas a mulher trans, como nós estávamos falando, ela deve ir ao ginecologista. A mulher trans, quando transgenitalizada ou redesignada ou operada, que tenha neovagina, ela vai ao ginecologista, sim. A mulher trans que usou estrogênio e com isso desenvolveu as mamas devem ser examinadas para fazer prevenção também de câncer de mama, sim. As mulheres trans que ainda não foram operadas, portanto, ainda tem o falo, tem o pênis, tem a próstata, elas devem ser examinadas, além do clínico geral, por um urologista, mas lembrar que as mulheres trans, normalmente, elas já começaram a tomar muito estrogênio desde mais cedo e com isso o uso prolongado dos estrogênios acaba atrofiando a próstata. Ou seja, câncer de próstata não é um câncer comum nas mulheres trans. E como fazer? Precisa fazer Papa Nicolau nas mulheres trans que têm neovagina, que foram operadas? Nós fazemos, na verdade, porque nós precisamos aprender, nós precisamos conhecer, nós precisamos saber como nós vamos acompanhar as mulheres trans com a neovagina agora para ser cuidada em relação a infecções, não só infecções transmitidas pela via sexual, mas infecções várias, as vulvovaginites, as vaginites que pode acontecer nesse epitélio, que é um epitélio diferente. É um epitélio que pode ser um epitélio intestinal ou a pele do pênis que foi utilizada para forrar a neovagina, ou até mesmo trabalhos novos que, aliás, são brasileiros, lá do Ceará, com a pele da tilápia recobrindo a neovagina. E nós temos ainda que saber, o mundo todo, não é só o Brasil, o que pode ocorrer, o que tem de doença diferente nessas neovaginas. Nós temos muito que aprender, portanto, examinar essas pacientes. Fazer Papa Nicolau
não é tão importante porque elas não têm colo do útero. Então, Papa Nicolau seria importante para quem? Para os homens trans. Os homens trans que têm colo do útero, não fizeram esterectomia, eles têm que fazer, eles devem se submeter ao Papa Nicolau ou teste DNA HPV para prevenção de câncer de colo do útero. E, assim, em relação às orientações sexuais, quanto à orientação, acabou agora essa história do... Nós estávamos falando de transgênero. Agora eu vou falar do cisgênero, mas com uma orientação sexual diversa. Uma mulher lésbica, a mulher que tem sexo com mulher, que faz sexo com mulher, ela deve ir ao ginecologista? Sim. Essas mulheres, elas têm um índice maior do que a população geral feminina cis de vaginose bacteriana, de um desarranjo da flora vaginal. Há um desarranjo da flora com aumento da flora anaeróbica e que a vaginose bacteriana, ela deve ser diagnosticada e tratada porque é risco para outras infecções sexualmente transmissíveis. E as mulheres trans, essas mulheres trans, elas devem ser examinadas também em relação a câncer de canal anal, principalmente as mulheres trans que têm sexo anal com frequência alta, elas devem ser examinadas, falando de transgênero. Mas por quê? Porque o sexo anal com frequência e desprotegido pode aumentar o risco de doença HPV, por um HPV de alto risco e com outros cofatores, aumentar a carcinogênese do canal anal. E em relação à orientação sexual, como a gente falou das lésbicas que precisam ir ao ginecologista, sim, e ter cuidados também com os dildos, que são os objetos que são utilizados, que deve cada uma ter o seu dildo. A higiene deve ser bastante orientada pelo próprio ginecologista, a higiene dos dildos. E em relação aos homens que fazem sexo com homens, eles devem ir ao proctologista ou ao colposcopista, seja ginecologista ou proctologista, que faça colposcopia. Colposcopia, utilização do colposcópio, aquele mesmo exame que nós já falamos, que nós fazemos para colo do útero. Por quê? Porque a colposcopia anal, outro vídeo que eu vou gravar mais para frente, a colposcopia anal permite nós visualizarmos lesões mínimas fazendo prevenção de câncer de canal anal. E um grupo que é muito acometido por câncer de canal anal, onde os cânceres de canal anal, de 80% a 90%, são induzidos por HPV de alto risco e cofatores. Os cânceres escamosos de canal anal. Portanto, as mulheres trans ainda não transgenitalizadas, que têm sexo anal frequente, ou mesmo transgenitalizadas, mas que gostam de sexo anal, elas, assim como as mulheres cis, que fazem sexo anal desprotegido com frequência alta, talvez seja um grupo que nós devamos ter atenção em relação à prevenção de câncer de canal anal, que vai ser um próximo vídeo, essa prevenção de câncer de canal anal. Mas deu para vocês perceberem que nessa diversidade sexual, nós devemos orientar as mulheres trans, os homens trans, os homens que fazem sexo com homens, portanto agora falando de orientação, as mulheres que fazem sexo com mulheres, falando agora de orientação, antes dos trans falando de alteração de gênero, de classificação de gênero. Mas nessa diversidade, nós devemos orientar a irem aos médicos, sim, fazerem prevenção de câncer, sim. E muitos cânceres nós vamos ver que pode aumentar ou diminuir o risco de acordo com uso de hormônios, uso inadequado, pior ainda, o uso inadequado de hormônios em doses altas, mais do que o normal, além dos cânceres induzidos por HPV e cofatores, cujas nós temos que, na anamnese, destrinchar as práticas sexuais para ver aquelas que têm um risco maior para carcinogêneses induzidas por HPV e cofatores.
Além de tudo, de toda orientação, nós devemos falar sobre como evitar as infecções sexualmente transmissíveis, que nós falaremos também num próximo vídeo em relação a IST e diversidade sexual. Para terminar, o que eu posso pedir de mais importante é que pedir a todos os médicos que quebrem seus tabus, para deixar esses pacientes à vontade, para que eles consigam ir uma vez e voltar, porque nós ouvimos alguns depoimentos de nossos pacientes dentro dessa toda a diversidade sexual que não voltam ao médico porque o problema é a abordagem. É o médico que tem o seu tabu que não foi bem resolvido e tem muita dificuldade para abordar na anamnese e no próprio exame os nossos pacientes, sejam eles mulheres, homens, mulheres cis, homens trans, mulheres que fazem sexo com mulheres, mulheres que fazem sexo com homens, pouco importa. O que importa é prevenção de câncer e prevenção de infecção sexualmente transmissível dentro da nossa especialidade, que é o que nós podemos e devemos oferecer a esse nosso grupo de pacientes. E isso a gente faz no Hospital dos Servidores desde os anos 80. Eu tenho muito a agradecer a todo esse grupo que eu aprendi, foi muito com eles. Agora já sou aposentada lá do hospital, mas desde os anos 80 que a gente trabalha com uma imensa diversidade sexual e foi muito bom. Foi muito bom poder ajudar esse grupo, que é um grupo que infelizmente ainda é marginalizado.